Você já se pegou dizendo que ia mudar, mas acabou voltando para os mesmos hábitos? Já sentiu que tem uma vontade enorme de crescer, mas alguma coisa dentro de você sempre te puxa para o mesmo lugar? Ou que você começa animado em algo, cheio de energia, de planos, só que no meio do caminho você perde o fôlego? Mas calma, isso acontece porque você está simplesmente usando uma das forças mais poderosas do seu cérebro do jeito errado. E o nome dela é obsessão. E se eu te dissesse que essa mesma energia que te consome é a que vai te transformar? Que essa agonia que te paralisa é a que vai realmente te ajudar a conquistar os seus objetivos. Hoje eu vou te ensinar a diferença entre a obsessão negativa e a obsessão positiva e como usar essa força tão poderosa que o seu cérebro tem para te impulsionar para frente. Então fica comigo até o final, porque lá eu vou te dar 3 dicas práticas de como transformar essa sua obsessão em um combustível para te colocar para frente. Meu nome é Thalita Caminha, bem-vindos e bem-vindas, esse é meu primeiro vídeo no canal, grande é meu prazer estar com vocês. E aqui a gente conversa sobre procrastinação e a ciência do desenvolvimento emocional. Realista, viu? Porque, aliás, entender o seu cérebro é o primeiro passo para mudar sua vida de verdade. Então vamos entender como tudo funciona dentro do seu cérebro. No seu cérebro existe uma parte que chama córtex pré-frontal. Nessa parte está localizada a questão da motivação, de que te dá energia e é responsável pela disparação de dopamina. Toda vez que você chega perto de algo que você deseja, você libera dopamina instantaneamente. Só que a diferença entre uma coisa que libera dopamina barata, como dizemos, e uma coisa que libera dopamina saudável para você, está no que você alimenta. Porque assim, o seu cérebro, ele naturalmente quer ficar na zona de conforto. Então, ele faz de tudo para te manter nessa inércia da procrastinação, para você não fazer esforço. Como, por exemplo, estudar, treinar, criar um projeto novo, ou se esforçar em alguma coisa que existe gasto de energia, o seu cérebro vai fazer de tudo para te impedir de começar. Porque toda vez que você se dá essa ideia de começar algo novo, seu cérebro não quer. Então é por isso que te dá essa preguiça, essa falta de vontade e esse desânimo. Então a obsessão, ela está na questão do que você alimenta. Quando você decide alimentar uma coisa positiva, vai disparar a dopamina saudável. E quando você decide alimentar uma coisa negativa, vai disparar a dopamina barata, que é a dopamina que vai te gerar a obsessão negativa. Porque é aquela que só vai te dar cada vez mais perca de energia e te manter nesse ciclo da procrastinação. A obsessão negativa é quando você se permite prender em algo que não te devolve nada, como buscar aprovação, se comparar, ficar dando satisfação para pessoas que nem se importam com você. Aí você se sente culpada, te dá aquela sensação de estresse, você fica travada. É como se você estivesse correndo em uma esteira, cansando e não chegando em nenhum lugar. Você corre e continua no mesmo lugar. Mas diferentemente da obsessão positiva, é algo que você coloca a sua energia de forma intencional. É como se você estivesse literalmente reprogramando o seu cérebro para vencer. Você faz com que o seu cérebro libere dopamina de maneira positiva, porque você entende o seu propósito, você entende o porquê que você está se esforçando para aquilo. A obsessão positiva é quando você canaliza a sua energia para algo que tem sentido. E é aí que entra a neuroplasticidade cerebral, porque quando você repete uma ação constantemente, o seu cérebro envia conexões neurais que fortalecem essas ligações e faz com que você estabeleça um hábito. O hábito de crescer, o hábito de fazer as coisas com constância, o hábito de realmente se esforçar e focar em você mesma. Canalizar a sua energia só que no que realmente importa e esquecer a opinião dos outros, esquecer as coisas que as pessoas falam sobre vocês e fazer com que você foque totalmente a sua energia naquilo que faz sentido pra você. As pessoas extraordinárias que hoje são referência pra nós, elas não nasceram disciplinadas. Elas simplesmente se tornaram obcecadas por algo que fazia um sentido pra elas. Steve Jobs foi obcecado pela perfeição, Michael Jordan foi obcecado em ser melhor a cada treino. E pessoas comuns como eu e você também podemos aprender a canalizar essa mesma força para aquilo que faz sentido para nós. E a diferença está entre se permitir ser dominada pela obsessão ou aprender a dominá-la. Porque ser obcecado não é ser desequilibrado,
é entender que o seu foco no seu objetivo tá tão forte que nada te distrai e que você precisa aprender a transformar o tô cansada, tô com preguiça, tô com desânimo em só mais um passo. Aproveitar as oportunidades do seu dia, não se permitir render pela procrastinação, não se permitir se render para aquela preguiça, para aquele desânimo, porque a procrastinação não é preguiça, é simplesmente o seu cérebro querendo te colocar na zona de conforto e não te permitindo crescer. Ele não quer que você vá pra frente, ele não quer que você gaste energias com coisas que não te dão retorno imediato. Ele quer que você continue na mesmice, ele quer que você corra pra dopamina barata, ele quer que você consiga resultados imediatos de maneira prática, sem gastar energia com nada, como por exemplo ficar rolando o feed ou assistir uma série muito comprida que vai te trazer ali várias senoides de emoções diferentes, fazendo com que você se renda a um carnaval de emoções e disparando vários tipos de dopamina no seu cérebro, fazendo com que você se renda àquele mundinho tão pequeno que não vai te trazer nenhum resultado, que não vai te trazer nenhum sentido e vai te manter estagnado no mesmo lugar sempre. Então sim, seja obcecada, mas seja obcecada por crescer, por evoluir, por se tornar a sua melhor versão. Porque a obsessão positiva é escolha e quem escolhe é você. Você é o agente da mudança, você é o único responsável por alcançar aquilo que você almeja. E o primeiro passo é dar direcionamento à sua energia mental. E para isso eu trouxe 3 dicas práticas que vai te ajudar a transformar essa sua obsessão em combustível de força para você conseguir seguir em frente com uma mente forte. Primeiro, defina um alvo. Seja específico, traga clareza para o seu cérebro. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu quero mudar. Mas você quer mudar o quê? O que você quer alcançar? Aonde você está hoje e aonde você deseja chegar? Você precisa mostrar para o seu cérebro um mapa, literalmente mostrando os passo a passo pelo processo que você vai passar para chegar onde você quer. Porque o seu cérebro, ele não tem aquela noção de clareza. É por isso que quando ele não enxerga que aquela sua meta vai te trazer realmente um resultado, ele não se esforça nem um pouco para chegar lá. É por isso que é muito mais fácil preguiça, é muito mais fácil procrastinar, é muito mais fácil ficar na zona de conforto. Porque quando ele não enxerga um resultado imediato, ele não quer, não entende o porquê seguir em frente. Então, seja claro com o seu cérebro. Mostre para ele por onde você deseja passar e aonde você quer chegar. 2. Crie um ambiente que sustente o seu propósito. Porque o ambiente certo faz o seu cérebro ficar conectado com o que realmente importa. Então, estabeleça um lugar na sua casa. Não precisa ser necessariamente um escritório. Se você tiver, ótimo. Mas pode ser um quartinho da sua casa que seja calmo, um lugar tranquilo. Mas eu entendo, se sua casa tiver muita gente, tiver o tempo todo um barulho, gente conversando pra lá e pra cá e você não conseguir se focar, coloca um fone de ouvido, estabeleça um lugarzinho só seu e faça com que as horas que você decidir focar no seu objetivo sejam horas preciosas, horas que ninguém possa mexer. Porque quando você ensina pro seu cérebro que aquilo que realmente é importante tem valor, ele vai dar mais atenção, ele vai focar mais e vai te ajudar a ter energia para seguir em frente. Porque o seu cérebro, ele é capaz de muita coisa mesmo, mas a força de vontade tá na forma com que você usa ele de maneira estratégica para alcançar aquilo que você quer. Quando você aprende a lidar com o seu cérebro, você consegue fazer com que ele te ajude a fazer as suas tarefas. Mas quando você não sabe como lidar com ele, você simplesmente faz as coisas de forma aleatória e não consegue chegar em nenhum lugar. Então, consiga ambientes tranquilos para você. Não só um ambiente externo, mas um ambiente interno também. Eu vou pegar um ponto aqui com vocês muito importante, que é a questão da ambiência. Não adianta você ter ideias boas, sendo que as pessoas que você anda não vão te ajudar. Entendeu? Tipo, você precisa andar com pessoas que te puxem pra cima, que te tragam energias boas, que te ajudem
a conquistar aquilo que você quer. E se você não tem acesso a esse tipo de pessoa na sua vida cotidiana, tranquilo, procure pessoas assim na internet. Siga aquelas páginas de fofoca que não vão contribuir nada na sua vida, coisas que só falam asneira, não vai te ajudar em nada. E escolha por seguir pessoas que realmente vão te ajudar em alguma área da sua vida, vão te dar bons conselhos, vão te ajudar a te direcionar para o lugar onde você quer, que vão falar coisas que você precisa ouvir e não que você quer ouvir. Escolha escutar podcasts bons, escolha ler livros que vão te ajudar a reprogramar a sua mentalidade. Então, quando você escolhe por ter uma ambiência saudável, o seu cérebro vai conseguir focar naquilo que você deseja alcançar. Ele vai ter mais direcionamento, ele vai ter mais motivação para seguir em frente. 3. Seja constante. Foque na constância, porque cada ação, nem que seja pequena, já é um reforço neural que vai te aproximar do seu resultado. Então faça, mesmo cansada, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando você está totalmente sem vontade, faça. Não precisa ser muito todos os dias, não precisa se doar muito todos os dias, mas faça nem que seja um pouquinho cada dia, porque de tijolo em tijolo você vai conseguir terminar a obra. De pouquinho em pouquinho você alcança o que você deseja, de degrau em degrau você chega onde você quer. Então, invista na constância. Mesmo quando você não está com energia, faça nem que seja um pouquinho. Porque uma coisa muito importante é você aprender a calejar o seu cérebro. Como que caleja? Fazendo o que você não quer, mas que você sabe que precisa. Porque quando você faz essas coisas repetidamente, você consegue estabelecer um hábito de ser constante. Quando você consegue estabelecer esse hábito, já é menos uma coisa para você se preocupar em investir para alcançar a sua meta. Porque ser constante é como se você estivesse nadando. Imagine você em um oceano onde você não consegue localizar nenhum navio, nenhum barco. Mas quando você nada, mesmo que seja totalmente sem força, sem energia, sem vontade nenhuma, você continua lá, persistente, nadando constantemente, você consegue chegar na ilha. Então, tudo que você for fazer, não faça o primeiro, o segundo dia e desista no meio do caminho. Quando isso acontece, você não sabe, você nem vai saber se ia dar certo ou não, porque você não continuou, você não teve consistência. Então, faça, porque só assim você vai saber se você vai realmente ter um bom resultado e se aquilo é realmente o que você quer pra você. A verdadeira obsessão positiva é quando você escolhe todos os dias ser fiel àquilo que te faz evoluir. E se esse vídeo te fez refletir, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa transformar a obsessão em combustível. E lembra que a mudança não vem quando você quer, vem quando você decide.